Essa história começa em 1984, no dia que Daniel Larusso e sua mãe se mudaram. A mãe de Daniel conseguiu um emprego nessa cidade e resolveu se mudar com o seu filho para ficar mais próximo do seu local de trabalho. O lugar onde eles foram morar tem vários apartamentos e quase todos eles estão ocupados. No primeiro dia, Daniel conhece alguns de seus vizinhos. Entre eles está o Sr. Miyagi. Ele era responsável pela manutenção dos apartamentos e Daniel pede que ele conserte algumas coisas que não estão funcionando. Daniel também foi convidado por um de seus vizinhos para ir numa festa na praia. Chegando lá, na festa, ele vê uma menina loira chamada Ali, pela qual ele ficou muito interessado e até puxou assunto com ela. Mas é aí que chegam vários motoqueiros na festa da praia. Apesar de adolescentes, eles são rebeldes e eles não poderiam estar pilotando e muito menos bebendo, mas é isso que eles fazem. Johnny, o líder deles, é ex-namorado exatamente da Ali, a menina que Daniel está se aproximando. E ele, ao ver sua ex com Daniel, fica com ciúmes e vai até eles. Começa uma confusão e ele se enfurece e quebra o som que estava tocando a música na praia. Ele bate no Daniel e deixa ele no chão. No outro dia, Daniel está com o olho roxo e inchado da surra que tomou na praia e vai para o seu primeiro dia de aula na sua nova escola. Lá, ele nota que vai estudar na mesma escola de Johnny, o ex da Ali, que fez toda aquela confusão. E Johnny decidiu atormentar a vida dele. Só que cada vez mais, Daniel está mais próximo de Ali. Alguns dias se passam e Daniel vê um dojo de karatê. O dojo se chama Cobra Kai. E ele fica muito interessado, entra e começa a assistir o treino. Mas quem está liderando o aquecimento é Johnny, que é o melhor aluno do dojo Cobra Kai. Quando Daniel o reconhece, ele sai de lá imediatamente. E ele passa a tentar evitar se encontrar com Johnny. Mas Johnny já havia preparado uma armadilha para ele junto com seus amigos. Eles encontraram Daniel quando esse estava apenas voltando para casa de bicicleta. E eles o cercaram de moto e fizeram perder o equilíbrio e cair. Ele caiu da estrada e começou a rolar violentamente por um barranco morro abaixo. E ele até tenta se segurar, mas a queda é inevitável. E ele se machuca bastante no processo. E ganha vários machucados por todo o corpo. Sua bicicleta fica completamente quebrada. E ele a joga no lixo e por conta disso ele acaba discutindo com a sua mãe, dizendo que eles não deveriam ter se mudado para aquele local, culpando ela de tudo aquilo que ele estava passando. Enquanto isso, o Sr. Miyagi observa tudo. Ele pegou a bicicleta, a limpou e a consertou e a deixou na porta da casa do Daniel. Quando ele viu a sua bicicleta que ele tinha jogado no lixo completamente reformada, ele foi até a casa do Sr. Miyagi agradecer. E é aí que ele passa a se tornar mais próximo de Miyagi. A primeira coisa que ele mostra são seus bonsais e ensina para Daniel como cuidar deles. Nos dias seguintes, Daniel passou a evitar Ali, com medo de ser perseguido por Johnny. Ela mesmo queria se aproximar dele e não entendia por que ele estava a evitando. Até que um dia acontece uma festa de Halloween na sua escola. Nesse dia, ela vai até ele. Os dois conversam e depois de algum tempo, Daniel decide ir até o banheiro. Lá, ele vê que Johnny está dentro de uma das cabines dos banheiros e decide colocar uma mangueira bem em cima dele. Sem com que Johnny veja, ele posicionou a mangueira bem em cima dele e a ligou com toda a pressão de água, fazendo com que ele ficasse completamente ensopado. É aí então que Johnny vai atrás dele com toda a sua fúria. Os amigos de Johnny, vendo isso, rapidamente se reúnem na perseguição contra Daniel. E ao encurralarem, ele leva uma grande surra. Daniel morava bem perto da escola, e o Sr. Miyagi era seu vizinho. Quando ele viu o menino apanhando, ele entrou no meio da briga. O Sr. Miyagi nocauteou todos eles, Johnny, o melhor aluno do Cobra Kai, e todos os outros, todos praticantes de karatê. Daniel só assistiu caindo no chão. O Sr. Miyagi cuidou de Daniel enquanto esse estava ferido. Então, os dois decidem ir até o dojo Cobra Kai e falar com o sensei de lá para ver se resolvem as coisas amigavelmente. Ao chegar lá, eles recebem um desafio de combate. Mas, logicamente, eles estariam em desvantagem, porque todos os alunos estavam treinando naquele dojo. Então o Sr. Miyagi devolve o desafio, dizendo que eles podem se enfrentar no campeonato regional, e pede que ninguém toque em Daniel até lá. Assim, o Cobra Kai aceita o desafio. E a partir desse momento,
o Sr. Miyagi começa a treinar Daniel LaRusso para o campeonato regional de karatê. Agora, Daniel e Miyagi têm apenas 2 meses para fazer progresso nas artes marciais. Então, descobrimos que Miyagi tem uma outra casa e ele leva Daniel para lá. Chegando lá, Daniel é colocado para lavar e encerar carros a seco, vários carros que estavam bastante sujos. Durante o processo, ele teria que fazer movimentos sincronizados e controlar a sua respiração. Inicialmente, ele não entende nada, mas começa simplesmente a limpar os carros. E assim ele passa o dia todo, limpando e polindo os carros. Na semana seguinte, Daniel tem o seu primeiro encontro com Ali. O local de encontro é o Golf and Stuff, um parque de diversões da região. Por incrível que pareça, tudo corre bem. No outro dia, Daniel vai animado ao encontro do Sr. Miyagi, e ele o mostra 2 lixas. Daniel não entende o porquê ele está recebendo esse tipo de tarefas, e passa mais um dia inteiro nesse trabalho de lixar o chão. Já no próximo dia, Daniel chega de manhã, e o Sr. Miyagi está tentando pegar uma mosca com os seus hashis. Segundo ele, quem consegue apanhar uma mosca com hashis consegue fazer qualquer coisa. E Daniel, nas suas primeiras tentativas, consegue segurar a mosca com o hashi. Na sequência, Miyagi pede que ele pinte todas as cercas usando movimentos sincronizados. Os dias vão passando e tudo que Daniel recebe são tarefas básicas, como limpar, pintar e lixar. Até que ele perde a paciência e vai tirar satisfações com Miyagi. Esse mostra para ele que cada um dos seus movimentos estava desenvolvendo suas habilidades motoras para um combate real. E ele mostra isso pedindo os golpes com o nome de tarefas básicas, como lixar, pintar e assim por diante. Daniel fica animado, pois ele vê que fez muito progresso em poucos dias. Nos dias seguintes, Daniel descobre a triste história de Miyagi, que serviu como militar e esteve um longo tempo fora de casa. Durante esse tempo que ele servia, sua mulher estava grávida e ela teve complicações no parto, e nem ela nem a filha sobreviveram. Miyagi guarda um grande peso na consciência por conta disso. Então chega o dia do aniversário de Daniel, e Miyagi dá para ele um dos seus carros. Daniel agradece e sai com Ali. Mas alguns dias se passam, e chega o dia do torneio de karatê. As lutas começam a acontecer, e Daniel vai vencendo seus adversários até chegar nas finais. Já em uma das últimas lutas, Daniel vai enfrentar um integrante do dojo Cobra Kai. E Chris, o sensei deles, instrui o lutador a machucar gravemente Daniel para que ele fique fora de combate. E assim ele faz. E Daniel é acertado no joelho com toda a força. Um golpe proibido que deixou ele extremamente lesionado. E ele fica fora de combate. Mas Miyagi o ajuda a recuperar a sua confiança. E mesmo lesionado, ele entra no combate final. E agora começa a luta de Johnny Lawrence contra Daniel LaRusso. Chris, o sensei, ordena que Johnny deve acertar o joelho machucado de Daniel para que ele fique ainda mais fraco e perca logo a luta. E assim ele faz. Daniel continua lutando mesmo com o joelho lesionado e prepara o golpe da garça que ele havia treinado junto com o Sr. Miyagi. Daniel então acerta um chute certeiro que desaba o seu oponente, dando assim a vitória do torneio regional de karatê para Daniel LaRusso. 6 meses se passam. Daniel rompeu seu namoro com Ali, e ele está chateado. Então o Sr. Miyagi recebe uma carta de Okinawa, dizendo que o seu pai está muito doente. Ele e Daniel partem então para uma viagem para o Japão. Daniel usou todas as suas poupanças comprando as suas passagens. Miyagi saiu do Japão há muitos anos atrás, pois foi desafiado por seu melhor amigo para uma luta até a morte. Seu nome era Toguchi Sato. Ambos queriam se casar com a mesma mulher, porém nenhum dos dois acabou se casando com ela. Miyagi fugiu para evitar o combate com seu melhor amigo, o que foi considerado uma desonra. E é exatamente essa mulher que está cuidando do pai de Miyagi. E também foi ela que enviou a carta para ele contando tudo o que estava acontecendo. O rival de Miyagi, Toguchi Sato, guarda ressentimentos dele até hoje, mesmo tendo se passado várias décadas, e o desafia para uma luta. E eles são interrompidos com a notícia de que o pai do Miyagi morreu. Por conta disso, eles guardam um luto por 3 dias. E durante esse período, o sobrinho de Toguchi Sato é desmascarado por Daniel, enquanto fazia fraudes com seus negócios de compra e venda de legumes. O nome do sobrinho do Sr. Sato é Shouzen.
E ele fica aborrecido por ter sido desmascarado em público e vai acertar as contas com Daniel. Depois de nocauteá-lo, ele o ameaça e vai embora. Daniel tem um encontro com Kumiko e os dois começam a passar bastante tempo juntos. Ela é uma moradora local que acabou se aproximando de Daniel. No outro dia, Shouzen vai até a casa onde Miyagi está hospedado e destrói toda a horta da casa. Miyagi vai então até Toguchi Sato e pede para eles esquecerem o passado e fazerem as pazes. Novamente, Miyagi quer resolver as coisas amigavelmente, mas o Sr. Sato se recusa. Então Kumiko chama Daniel para um encontro. Lá, novamente, eles dão de cara com Shouzen, mas conseguem fugir. Depois de várias tentativas, Toguchi Sato consegue o que queria e Miyagi aceita o desafio de luta. Então, o combate é marcado para meia-noite. Antes disso, uma forte tempestade começa. As tempestades que costumam acontecer nesse local são inacreditáveis. E está vindo uma das grandes, daquela que destrói casas e causa várias vítimas. Para avisar todo o local que a tempestade está chegando e que todos devem se esconder, uma menina sobe até uma torre do sino e fica tocando o sino como um sinal de alerta. Durante a tempestade, uma casa cai por cima do Sr. Sato e ele fica imobilizado. Daniel e Miyagi já estavam dentro de um abrigo, em segurança, mas eles decidem sair do abrigo no meio da tempestade para ajudar as pessoas que estão em perigo. O Sr. Miyagi tira Sato de meio dos escombros e salva a sua vida. E ele havia sido abandonado pelo seu sobrinho, pois o seu sobrinho pensava que ele já estava morto. Daniel, por sua vez, sobe até a torre do sino para salvar a menina que estava presa lá em cima. Com grandes dificuldades, eles conseguem voltar até o abrigo, e todos eles sobrevivem. Mas o vilarejo ficou totalmente destruído. O Sr. Sato, durante a tempestade, viu que seu sobrinho é um covarde, enquanto o aluno de Miyagi correu para proteger as pessoas, que ele nem conhecia, e isso fez ele mudar de ideia sobre o seu combate. Ele pediu perdão a Miyagi e no outro dia decidiu financiar a reconstrução do vilarejo, isso porque o Sr. Sato era extremamente rico. E o festival de dança aconteceu. Há muito tempo ele não acontecia no castelo, só que nesse ano ele foi liberado para acontecer em um castelo. Na verdade são ruínas de um antigo castelo que havia ali na região. Durante esse festival, Kumiko se apresenta. E é durante a apresentação de dança dela que Shouzen aparece e interrompe. Ele a captura como refém e mantém uma faca no pescoço da menina enquanto desafia Daniel para um combate 1 a 1. Os dois começam a lutar e no início Daniel tem grandes desvantagens, mas logo ele se adapta ao estilo de luta de Shouzen e o derrota. 9 meses se passaram desde o torneio de artes marciais. O Cobra Kai perdeu vários alunos e foi expulso do torneio regional de karatê por ter incentivado seus alunos a darem vários golpes proibidos. Eles receberam essa punição devido à utilização de métodos considerados ilegais durante o último torneio. E isso fez com que o dojo chegasse à falência. John Kreese, o sensei do Cobra Kai, está praticamente desistindo de manter o seu dojo aberto. Miyagi e Daniel, que estavam no Japão, voltam para os Estados Unidos e Kumiko recebe uma proposta de trabalho em Tóquio. Daniel havia convidado ela para vir morar nos Estados Unidos, mas ela decidiu ficar no Japão. O condomínio onde Miyagi trabalhava foi vendido e ele fica sem emprego. Sendo assim, Daniel vai morar com Miyagi. E a mãe de Daniel concorda totalmente com isso, porque ela mesma está super ocupada. Ela foi para a casa de um familiar que está muito doente. Ela está cuidando dele, mas ele está em estágio terminal. Enquanto a mãe de Daniel está cuidando do familiar, ao invés de Daniel viver sozinho, ele vai viver com o Sr. Miyagi. Daniel decidiu alugar um lugar, e nesse lugar ele gostaria de montar uma loja de bonsai junto com o Sr. Miyagi. Daniel estava tentando ajudar de alguma forma com que o Sr. Miyagi recuperasse a sua fonte de renda. Inicialmente ele não aceita, mas depois ele acaba recebendo Daniel como um sócio e os dois reformam o lugar e começam as atividades. De frente à loja de bonsai tem uma loja de vasos e eles fazem vasos personalizados. Essa loja tem uma atendente e Daniel não perde tempo e chama a atendente da loja de vasos para sair com ele. Enquanto isso, ele insiste que Miyagi deixe ele participar do próximo torneio de karatê. Miyagi é totalmente contra usar o karatê para participar de torneios. Enquanto isso, John Kreese se encontrou com um antigo amigo do exército, que atualmente é muito rico. Ele prometeu que vingaria o Cobra Kai contra Daniel LaRusso.
E esse amigo devia um grande favor a John Kreese. Na verdade, ele devia a ele a própria vida. Quando os dois estavam no exército, Kreese salvou a sua vida. Então, eles contrataram um lutador de karatê extremamente experiente para lutar no torneio e derrotar Daniel. O nome dele é Mike Barnes. Mas Daniel, depois de algum tempo, decidiu não participar no torneio e colocou na sua mente que não faria isso. Mike Barnes, o lutador contratado, foi até a loja de bonsai pessoalmente contar que iria derrotar Daniel no torneio, mas Daniel já disse que não iria participar. Isso irritou profundamente o lutador, pois ele receberia uma grande quantidade de dinheiro se derrotasse Daniel durante o torneio. Então, ele e alguns capangas destruíram a loja de bonsai, quebrando tudo, na intenção de obrigar Daniel a participar do torneio. Enquanto eles estavam batendo em Daniel, Miyagi chegou e os derrotou, nocauteando todos eles. Em seguida, eles se levantaram e fugiram do local. Na casa de Miyagi havia um grande estoque de bonsais, de um valor extremamente alto, e elas estavam do lado de fora da casa tomando sol. Quando Daniel e Miyagi chegaram lá para buscar os bonsais e levar para a loja, eles viram que a casa havia sido invadida e os bonsais haviam sido roubados. Eles haviam produzido esses bonsais para começar a vender na loja, e esse era seu primeiro estoque. Além do roubo, ficou um bilhete, dizendo que Daniel deveria participar do torneio. Os lutadores fizeram isso na intenção de pressionar Daniel a participar. Então, ele teve a ideia de buscar um bonsai natural raríssimo. A ideia é vendê-lo para obter dinheiro, já que agora eles estão completamente falidos. O estoque inicial foi roubado e eles não têm nenhuma opção. Para chegar até o bonsai natural, ele tem que fazer um rapel, e a descida é íngreme e perigosa. Quando ele consegue pegar a árvore, ele descobre que ele foi seguido, exatamente pelo lutador Mike contratado que estava o ameaçando. E a única corda que ele tinha para subir o desfiladeiro foi puxada. Agora ele estava preso lá embaixo e a maré estava subindo. Em cerca de 10 minutos o local estaria completamente inundado e não havia por onde sair. Então Daniel, sem opções, aceita e sobe. Mas quando já estava lá em cima, Mike quebra o bonsai ao meio, um bonsai extremamente caro e raríssimo. Ele fez isso de propósito e ameaça Daniel novamente. Daniel conta para Miyagi que vai participar do torneio, mas ele diz que não vai treiná-lo para isso. O amigo de John Kreese engana Daniel e o convida para treinar no Cobra Kai. A intenção é fazê-lo passar por um treino muito intenso e deixá-lo lesionado. Daniel aceita, já que não tem mais onde ele treinar. Ele está completamente sem opções. Com o tempo e com o treinamento agressivo, Daniel começa a ficar violento. E ao notar isso, ele pede para sair do Cobra Kai. Mas é aí que ele descobre que eles estavam tramando contra ele o tempo todo. E Daniel novamente é espancado pelo Cobra Kai. Miyagi chega ao local a tempo e salva Daniel novamente. Então ele decide treinar Daniel para o campeonato. Algum tempo se passa e chega o dia do torneio regional de All Valley. Mike, o lutador contratado, luta de forma desonesta contra Daniel e deixa-o apavorado, e causa sérios danos físicos nele. Seu psicológico está abalado. Então o tempo da luta termina em um empate. Acontece uma pausa e enquanto isso Miyagi vai falar e acalmar Daniel dizendo que ele não deve perder o controle por causa do medo. Agora o resultado será por morte súbita. Assim, quem fizer o próximo ponto na luta vence o torneio. Daniel se acalma e mantém o foco. Quando seu adversário vai atacá-lo, ele consegue derrubá-lo e acertá-lo, marcando o ponto e vencendo novamente o torneio regional de All Valley. Essa foi a história completa dos 3 filmes de Karate Kid. Se você gosta de resumos de séries e filmes, você tem que se inscrever aqui nesse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.